Oi, pessoal. O ser humano é um grande enigma. Se por um lado nós somos o pó do pó, nós somos insignificantes perante a grandiosidade do universo, perante a grandiosidade da manifestação, perante a grandiosidade da criação, de tudo que nos rodeia. Por outro, em compensação, nós trazemos tudo isso dentro de nós. Nós somos um momento cósmico em manifestação. Quando a gente vê um mapa astral e a gente percebe aquelas constelações, aqueles planetas, todos apontando numa única direção, e essa única direção é aquela criança que está nascendo naquele momento, e portanto ela representa a personificação, representa o momento em que aquela experiência cósmica, universal, planetária, etc., ela vai ter a grande oportunidade de tomar consciência de si, vai ter a grande oportunidade de aprender ou de saber a respeito de si mesma do universo também, talvez. A gente fica assim completamente boquiaberto diante de tudo isso. Que coisa maravilhosa que é essa! Por mais que a gente tente compreender Deus, a gente tente compreender a manifestação, mais perdidos a gente vai ficando. Quanto mais a gente vai se aprofundando, maior vai ficando a nossa ignorância, maior vai ficando a nossa insignificância. Isso acaba sendo algo muito rico, porque faz com que a gente perceba que nós somos completamente incapazes de compreender todos esses mistérios. E para que a gente possa compreender todos esses mistérios, seria necessário que nós tivéssemos um equipamento cerebral mais adequado, mais evoluído, mais desenvolvido, os nossos circuitos neurais, tudo aquilo que a gente vem falando no canal. E nós percebemos que nós estamos ainda num estágio bastante rudimentar, que nos impede de transcender as nossas limitações para que a gente possa compreender o que existe mais além de tudo isso. O grande fato é que tudo aquilo que existe tem uma razão de ser. Nada daquilo que existe à toa. O universo ele é econômico. A criação é econômica. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma serventia, mesmo depois que ela deixe de ser e que ela deixe de existir. No caso do homem, o que ocorre é bastante interessante. A gente no início tem um processo físico muito desenvolvido, um crescimento, uma multiplicação celular, hormônios, etc. E com o passar do tempo, a gente vai vendo a decadência desses aspectos, em contrapartida aquele mental que a gente tinha quando a gente nasceu, que na verdade era muito primitivo, ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, e as nossas percepções, as nossas sensibilidades, elas vão tornando o nosso cérebro uma ferramenta cada vez mais apta a perceber, cada vez mais apta a ter a possibilidade, talvez, de comungar com as estrelas, de comungar com as consciências de vários níveis, de vários planos e assim por diante. E por conta disso, volto a dizer, a gente carrega dentro de nós uma pergunta: por que eu estou aqui? É inevitável que a gente não se pergunte. Qual é o sentido de eu estar passando por tudo isso? Qual que é o sentido de eu estar vivendo tudo isso? Aí tem aqueles que dizem assim: não, a gente escolheu viver nesse momento e etc. Tá, é legal eu ter escolhido viver nesse momento, mas por que eu escolhi viver nesse momento? O que tem por trás de tudo isso? A gente vai se fazendo as perguntas e as respostas elas acabam sendo cada vez mais insuficientes. Aquela história daquele pensamento, que quando a gente pensa que tem todas as respostas, mudam as perguntas e a nossa busca ela acaba sendo eterna o tempo todo. E é muito comum as pessoas irem me procurar falando assim: René, eu queria saber minha missão perante o mundo. Qual é a minha missão? E a gente tem uma ideia a respeito de missão que eu acho que é bastante limitada ou bastante preconceituosa, no sentido que a gente sempre vê a missão como sendo uma coisa grandiosa, relacionada a outras pessoas, onde a gente vai fazer um papel importantíssimo, no sentido de talvez levar a essas pessoas algo que
transforme a vida delas, algo que as dores delas sejam atenuadas e coisas desse tipo. Mas, porém, nem sempre é assim. Algumas pessoas realmente elas têm esse papel, algumas pessoas elas trazem esse tipo de missão, mas o que é extremamente curioso a gente perceber que o que acaba determinando isso acabam sendo muitas vezes os nossos planetas retrógrados. E o que representa os nossos planetas retrógrados? Os nossos planetas retrógrados vão representar os excessos que a gente cometeu em vidas passadas. Vão representar os nossos atos egoísticos, vão representar a nossa dureza, a nossa frieza, a nossa incapacidade de perceber, a nossa incapacidade de amar, a nossa incapacidade, de certo modo, de sermos humanos, a nossa capacidade de admitirmos todas as nossas fraquezas e a gente acabar cometendo o erro de se julgar melhor ou maior ou mais importante que os demais. É bastante comum a gente perceber nos mapas astrais esses planetas, quando eles aparecem, dizendo para as pessoas assim: olha, você cometeu esse deslize, você cometeu esse erro e agora esse erro ele precisa ser reparado. E essas pessoas, por conta disso, por conta dessa maneira como elas agiram com os outros, elas acabam de certo modo já vindo para esse mundo em ambientes que façam com que elas, de certa maneira, elas já sintam as consequências dos seus atos naquela vida anterior. Então, elas vão se sentir não amadas o suficiente, vão se sentir não respeitadas o suficiente, elas vão sentir que elas falam e que ninguém escuta, elas vão ter questões assim bastante difíceis a lidar com sentimentos. Muitas vezes essas pessoas elas vêm com um sentimento muito aflorado, porém elas estão num ambiente onde as pessoas são frias à volta dela. Ou seja, né, esse ambiente, essas pessoas, na grande maioria das vezes, vai mostrar a maneira como nós nos comportávamos no passado. E agora, né, nós passamos a ser, de certo modo, a consequência das nossas próprias atitudes em vidas anteriores. Isso vai fazer com que a gente acabe procurando uma solução, acabe procurando o porquê de tudo isso, que a gente acabe se sentindo injustiçado, que a gente acabe sentindo a necessidade de fazer algo para que esse tipo de coisa ela não aconteça com as pessoas, ou que as pessoas que sentem aquilo que a gente sente, elas possam ter suas dores atenuadas e coisas assim. E aí surge essa ideia ou essa necessidade de uma missão, de um trabalho ou alguma coisa desse tipo. E a gente volta a dizer, a gente acaba tendo essa ideia de missão como sendo alguma coisa grandiosa, e nem sempre acaba sendo assim. Muitas vezes a nossa missão é a gente tomar consciência de nós mesmos, é a gente perceber os nossos erros, a gente perceber as nossas falhas, a gente se transformar, a gente conseguir renascer dentro de nós mesmos e a partir da nossa transformação, do nosso renascimento, a gente seja capaz de fazer com que as pessoas à nossa volta elas se sintam motivadas para fazer esse mesmo trabalho de transformação. A nossa missão, de repente, ela pode ser alguma coisa talvez insignificante perante os olhos da sociedade, mas cada um de nós tem uma missão importantíssima nesse sentido. A gente está falando assim da maneira mais simples que pode acontecer, né? A maneira mais banal, talvez, que as pessoas imaginem, tá? Mas o grande sentido da nossa existência, quando a gente imagina o número de antepassados que nós trazemos, 4 avós, bisavós, tetravós, etc., né? E a gente vai caminhando algumas gerações, a gente chega praticamente à população da Terra inteira, nós descobrimos que nós somos o resultado das fés, das esperanças, das frustrações, dos aprendizados, dos erros, dos acertos, de toda uma população de pessoas que nos antecederam e que agora nós trazemos isso no nosso DNA, nós trazemos isso na nossa existência
né, que isso acabou sendo trazido de uma série de maneiras, né, que a gente sabe que não são só as biológicas, mas existem as espirituais também, fazendo com que agora, diante desses conflitos, diante desses desafios, a partir do momento em que nós resolvemos fazer com que essas questões elas sejam atenuadas, fazendo com que essas questões se transformem em algum tipo de coisa positiva, tanto para nós quanto para as outras pessoas, nesse momento nós estamos fazendo aquilo que nós falamos de resgate. E quando nós estamos fazendo um resgate nosso, na verdade, nós estamos fazendo um resgate de toda a nossa ancestralidade. Ou seja, né, o trabalho é um trabalho enorme que está sendo feito a partir de cada um de nós. E é importante a gente perceber isso, porque às vezes a pessoa ela diz assim: nossa, mas o que, que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para oferecer. Sabe? Cada um de nós, a partir do momento em que a gente busca esse nosso processo de aperfeiçoamento, esse nosso processo de transformação, a gente, na verdade, está fazendo isso por conta, né, e para toda uma ancestralidade que acabou nos antecedendo nesse plano. E quando a gente está se redimindo, a gente acaba redimindo eles também, de certo modo, e só por isso esse trabalho já se torna grandioso. Voltando à questão dos planetas retrógrados, então, como a gente pode perceber, as pessoas que têm um papel perante a humanidade, ou perante grupos, ou coisas desse tipo, na verdade, esse papel não é porque elas são boazinhas, ou porque elas são superiores, ou algo dessa maneira, mas muito pelo contrário, elas têm esse papel porque elas têm, de certo modo, uma dívida para com aquelas pessoas. Em vidas passadas, talvez, volto a dizer, elas foram tremendamente egoístas, elas foram autoritárias, elas foram intolerantes. E agora vem um momento em que elas precisam lidar com a empatia, precisam lidar com o amor, precisam lidar com a compreensão. E, né, por conta disso, então elas são colocadas à prova dentro de determinados cargos, dentro de determinadas funções. O que acaba acontecendo, e a gente precisa tomar muito cuidado, que nós temos o nosso Kiron que é a nossa ferida, né, a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade de mostrar o nosso valor. E esse Kiron, ele faz com que a gente sempre corra, né, para os nossos pontos de segurança, que são representados pela cauda do dragão, e a cauda do dragão ela está relacionada ao passado, e quando a gente corre para esses pontos, os planetas retrógrados eles ganham maior intensidade no nosso mapa. O que isso quer dizer, falando assim de modo bastante mais simples? Isso quer dizer que todas as vezes que nós ficamos inseguros, nós nos refugiamos no nosso passado evolutivo. Tá? Nós temos uma tendência a continuar agindo da mesma maneira que a gente agia naquele passado. Isso vai fazer com que, né, isso vai fazer com que, diante desses papéis, diante desses desafios que nos são apontados nesta vida, para que a gente possa redimir aqueles aspectos e aqueles valores, existe uma grande possibilidade de que a gente acabe agindo da mesma maneira que a gente agiu no passado. A gente acabe reforçando aquilo que deveria de ser mudado, aquilo que deveria de ser transmutado. Então nós vamos ficando presos dentro dessa lição que acaba nunca se resolvendo. E os grupos, né, eles acabam se transformando em verdadeiros laboratórios, onde as pessoas deveriam de prestar atenção naquilo que elas precisam transformar dentro de si. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas incríveis, né? Eu vivo dizendo isso, né? E é interessante, por exemplo, né, uma delas, num determinado momento, houve uma certa cerimônia em homenagem a uma pessoa que havia conquistado o adeptado e que era uma pessoa assim de uma consciência raríssima, né? Teria sido o pintor Rafael em vidas passadas, o Eliphas Levi, entre outras coisas, né? E o que era interessante é que quando a gente percebeu quem era aquela pessoa, né? Era uma pessoa assim que a gente não imaginava
tamanha grandiosidade de alma ou de espírito naquela pessoa. Sabe, uma pessoa extremamente simples, um senhor já, sabe, um senhor já de meia idade na época, ele tinha uma unha encravada crônica, então ele estava sempre meio mancando de chinelo, sabe, assim, sabe, aquela pessoa não se manifestava, não falava nada, sabe, e aí eu perguntei, fiquei surpreso, né, por que isso daqui, né, e a resposta que eu obtive eu achei muito bonita, né? Essa pessoa é uma pessoa realizada. Ela está aqui apenas para manter a essência dela. Sabe, o que que acontece, né? Quando as pessoas elas estão realmente realizadas, elas não precisam do alarde, elas não precisam do título, elas não precisam de nada, sabe? Que as coloque em destaque perante os outros, elas não precisam ostentar missão perante ninguém. Elas simplesmente elas são. Elas simplesmente elas estão lá, né, trazendo a essência dela, é uma essência que faz um trabalho oculto de despertar as pessoas que estão à volta delas, sem que essas pessoas percebam que esses seres eles são os agentes dessas transformações belas, dessas transformações profundas. E o que a gente acaba aprendendo, né, o que eu acabei aprendendo diante de tudo isso, né, é que as grandes coisas elas acontecem nos lugares mais simples, com as pessoas mais simples, sem pompas, sem grandiosidades, sem títulos portentosos, exaltações, saudações, etc., salamaleques, né? As coisas grandiosas elas acontecem completamente longe de tudo isso. Sabe por quê? Porque esses seres, essas pessoas que estão imbuídas desse trabalho, elas não estão preocupadas com nada disso. Elas não estão preocupadas com reconhecimento, não estão preocupadas com aparência, não estão preocupadas em dizer que fazem parte desse, daquele grupo, desse, daquele partido, sabe? Não existe nada disso. A própria presença de quem se transformou acaba gerando a transformação em tudo e em todos à sua volta. Isso acaba sendo interessante a gente perceber e a gente vê que cada um de nós tem um papel muito importante diante de tudo isso. E que esse papel não é necessariamente a gente sair dando aula, a gente sair dando curso, a gente fazer vídeo para o YouTube. Esse papel, ele não tem esse sentido. Muito pelo contrário, quando a gente faz alguma coisa desse tipo, é porque a gente tem dívida para pagar. Isso daí, quando bastante compreendido, acaba se transformando até mesmo numa coisa bastante pesada, sabe? Porque a gente percebe que existe naquilo uma oportunidade de doação e que para que a gente possa se doar, realmente a gente tem que abrir mão de muitas coisas relacionadas a gente. Tá? A gente tem que abrir mão daquilo, às vezes, que a gente gostaria de estar fazendo, para que a gente cumpra aquilo que a gente deve fazer. Então, pessoal, é bastante interessante a gente perceber como essa questão da missão, essa questão da consciência acontece, porque hoje a gente vê muito alarde, a gente vê muitos autoproclamados, né, guias, iniciados, templários, cavaleiros, coisas desse tipo. E é interessante a gente perceber que aquilo que é realmente não precisa de nada disso. Havia uma música que dizia assim: o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quem vai mesmo não diz. Eu acho que é mais ou menos por aí que as coisas acontecem. Eu acho não, né? Eu tenho essa experiência dentro de mim, dentro de tudo aquilo que eu vi, dentro de tudo aquilo que eu presenciei, né? E por conta também de pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de encontrar no meu caminho e que eu tive a oportunidade de receber, de certo modo, exemplos deles para que a gente pudesse crescer. Isso é outra coisa bastante interessante, sabe? Com essas pessoas a gente aprendia pelo simples convívio, sabe? Não havia essa questão, vou te ensinar hoje a respeito disso, vou te ensinar a respeito daquilo. Nada. O próprio convívio, o próprio exemplo dessas pessoas,
o modo simples delas serem, o modo simples delas agirem, acabavam nos encantando, acabavam nos tocando e acabavam fazendo com que a gente, de um certo modo, desejasse também ser dessa maneira. Mas para que a gente conseguisse, né, exatamente isso, a gente percebia que a gente tinha que passar por um trabalho bem grande de autotrituração, de transformação, de revisão de valores, coisa que o nosso ego ele não gosta muito de fazer, porque o nosso ego ele adora dizer que ele tem missões grandiosas e que ele precisa ser reconhecido e coisas desse tipo, tá bom? Que na verdade não procede. Todos nós somos importantes. A nossa missão, em alguns casos, ela vai passar por grupos, em outros casos, essa missão vai passar pelas nossas famílias, em outros casos, essa missão ela vai ter que exigir outras questões ligadas a nós. Isso para cada um vai ser de uma maneira. Cada um vai ter o seu papel de um modo diferente. Ou seja, não existe também eu vou fazer parte dessa missão, porque essa missão é a correta, essa missão que vai salvar o mundo, a humanidade. Eu fazendo parte disso, eu sou vanguarda, eu sou elite espiritual. Sabe? Não existe nada disso. É cada um com seu papel, cada um com a sua experiência, cada um com o seu aprendizado, e a gente entender que, uma vez a gente realizando isso dentro de nós, tudo isso vai ser direcionado para uma mônada, e todo o trabalho que a gente realiza, né, acaba se voltando, né, para o crescimento e para o desenvolvimento da humanidade. Né? E é assim que as coisas acabam funcionando. Não tão grandiosas como a gente imagina, mas de uma maneira bastante profunda. Eu andei vendo o mapa da Rainha da Inglaterra, né, curiosamente, né, todo mundo que eu vejo assim que está em destaque, poxa, como seria o mapa dessa pessoa? Ela é bastante interessante, né? Por quê? Porque ela traz os desafios ligados ao poder e ela tem que aprender pelas desilusões ligadas ao poder. A gente não sabe realmente o que acontecia, mas essas desilusões elas vão aparecer no casamento dela, essas desilusões vão aparecer a partir da figura da mãe, que aparece como sendo uma pessoa extremamente fria e manipuladora, sabe? É essa rainha, né, que todo mundo admira, né, ou fala agora nesse momento, né? Uma pessoa fechada, uma pessoa reclusa nos medos dela, extremamente fria. A única missão que ela tinha dentro de tudo isso, né, é lidar com todas essas desilusões e aprender a sentir, porque era uma pessoa tão fria, que a capacidade de sentir dela estava completamente comprometida. Sabe? Agora vocês imaginem o que é passar pelo mundo, o que é passar pela vida, sem ter a capacidade de sentir. O quão pesado que é esse fardo. Ou seja, né, por trás de uma missão grandiosa, talvez, né, estou dando um exemplo extremo, né, existe um aprendizado, existe algo muito difícil que nem sempre significa que essa pessoa tenha conseguido realizar. Ela pode, perante o mundo, aparentemente ter feito muitas coisas, né, mas perante ela mesma, ela pode ter falhado. E pode ter falhado assim de um modo muito duro para com ela mesma, completamente incapaz de lidar com aquilo que ela deveria lidar, que era a simples questão de sentir, a simples questão de permitir-se ser humana, de permitir-se ser criança e de permitir admitir a sua própria fragilidade. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fica aí mais um tema para a gente pensar. E essa semana eu não tive tempo de elaborar coisas muito da maneira que eu gosto de fazer, né, com aberturas e etc. Mas eu acredito que esse tema ele acaba sendo sempre importante para a gente manter o nosso canal aqui fazendo o papel dele, né, que é fazer a gente pensar a respeito dessas coisas e a gente questionar os nossos valores e a gente procurar ver as coisas de uma outra maneira. É isso aí então. Vamos que vamos, mente livre,
Coração leve, espero que tenham gostado e até a próxima.